Pronto, então, bom dia. Esta é a aula de modelação e simulação. Nós tínhamos estado a falar sobre modelos, sobretudo para sistemas lineares, a entrada-saída e o modelo de estado. Os modelos de entrada-saída, lembram-se, eram descritos para o caso dos sistemas lineares, pela função de transferência, que se podia facilmente transformar numa equação diferencial de coeficientes constantes, e vice-versa, dada uma equação diferencial de coeficientes constantes que traduz um sistema linear, invariante no tempo, portanto, eu consigo obter a função de transferência. E vimos também como é que eu podia, a partir daí assim, obter o modelo de estado. E o modelo de estado tinha a vantagem de se poder usar no caso dos sistemas não lineares também. No caso dos sistemas lineares, eu tenho uma grande vantagem que é a álgebra linear e, portanto, consigo dizer muitas coisas sobre as propriedades do modelo de estado. E vamos ver algumas coisas interessantes e que depois nos vão ajudar no caso dos modelos não lineares. Lembram-se que o modelo de estado tem duas equações, portanto, eu tenho uma equação que é chamada equação da dinâmica, x ponto igual a x mais bu. No caso não linear, isto é uma função de x e de u. E depois tem uma equação algébrica de saída. Estas equações são matriciais, portanto, o A, o B e o C são matrizes. Pronto. E tínhamos resolvido o problema de, dada uma função de transferência, obter o modelo de estado. Vamos agora ver uma coisa, que é o que é que acontece quando eu faço uma transformação de coordenadas. Portanto, eu tenho o meu modelo de estado, as minhas matrizes A, B e C, nas coordenadas chamamos-lhe x, as variáveis são x, e agora tenho uma variável z que é uma matriz quadrada invertível vezes x. Portanto, mudei as minhas variáveis de estado porque mudei as minhas coordenadas. Eu queria fazer-vos duas perguntas. Uma delas é porque é que a matriz tem que ser quadrada e porque é que ela tem que ser invertível? O que é que nós estamos aqui a pedir em termos geométricos? Alguém é capaz de me dizer? O quadrado, por exemplo. Sim, sim. Porque temos que obter um vetor da mesma dimensão do que o que Portanto, o tínhamos quadrado antes. tem a ver com o facto da dimensão do z ser igual à dimensão do x. Portanto, se eu tinha três variáveis de estado em x, vou ter três variáveis de estado em z. Exatamente. E invertibilidade? Porque a mudança de coordenadas é necessariamente um processo invertível, só pode rodar ou esticar o espaço linear. Exatamente. Portanto, tem a ver com poder ir de x para z ou de z para x. Reparem que se ele não fosse invertível, eu, por exemplo, podia transformar um plano numa reta. E então, continuava a ter três dimensões, só que eram três dimensões falsas, porque havia uma que tinha colapsado. Estas transformações é um caso particular da chamada transformação Lyapunov. O Lyapunov deixou um nome ligado a uma série de coisas importantes. Então agora eu faço-vos um desafio. A resposta ao desafio vem nos acetatos a seguir, mas se forem ver a resposta não aprendem nada. Eu pedia-vos que no vosso caderno de apontamentos tentassem obter as equações de estado para o z. Portanto, o z vai satisfazer z ponto igual a uma matriz vezes z mais uma matriz vezes u. E também o y igual a uma outra matriz vezes z. É como se eu tivesse estas equações aqui, mas as matrizes vão ser outras, e em vez de x tem z. Então, como é que eu relaciono essas outras matrizes nas coordenadas z com as matrizes nas coordenadas x? E a sugestão que eu vos dou é, eu quero ter uma equação diferencial para o z, e, portanto, eu vou derivar o z. Se derivar o z, reparem, a derivada de uma matriz constante vezes um vetor variável é a derivada aqui do tx, seria tx ponto. Mas depois eu tenho uma equação para o x ponto. E depois consigo eliminar o x porque consigo exprimi-la em z. Então, se calhar, eu consigo ter uma equação para o z. Tentem lá fazer isso num minuto.
bom. Depois aqui a solução. Vamos olhar aqui para o quadro branco. Dê-me um minuto para eu ligar a minha mesa digitalizadora. Devia ter feito isto, mas esqueci-me. Ora bem, conseguem ver o quadro branco? Sim. Ok. Então eu tenho x ponto. Já agora vou usar outra cor. Desculpa lá. Portanto, eu tenho x ponto igual a x mais b u. E tenho y igual a cx. Né? E agora eu vou ter um z, que é uma matriz de transformação t vezes x. Pronto. E então, aquilo que eu sugeri foi que z ponto. Z ponto é igual a tx ponto. E depois, o que é que eu faço? X ponto é AX mais BU e é só Portanto, substituir. Fica tenho TAX TAX, mais TBU. TBU. E agora? Tenho o z ponto expresso uma matriz vezes x, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter aqui um z. Como é que eu faço? Como é que eu faço para eliminar? Sim? Z igual a TX, Ou então implica seja, que X é igual a Z T inversa. não, t menos 1, z. Não podes trocar, tens Exato, que exato. aplicar à esquerda, está bem? Portanto, Sim, sim. reparem que t menos 1, z igual a x. Está bem? Não podem dizer que isto é a mesma coisa que z t menos 1. Aliás, nem fazia sentido, não é? Porque tinham um vetor coluna a multiplicar por uma matriz, nem conseguiam multiplicar. Não é? Portanto, a multiplicação de matrizes não é comutativa, tem que ter cuidado com isso. E, portanto, ficava z ponto igual a, eu agora faço aqui x igual a t menos 1z, portanto fica t a t menos 1z mais t bu. Ok? Pronto. E para o y, equação para o y, quer exprimir o y no z? O que é que eu sei sobre o y? Qual é a relação entre o y e o x? É fazer, como fez agora para simplificar, é sabemos que o X tem menos um Z. Ou seja, y igual a c, t menos 1, z. Ok? E então eu tenho aqui assim as minhas equações. Está bem? Ok. Bom. E portanto eu posso descrever a relação entre o u e o y usando as coordenadas x ou usando as coordenadas z. Estão a ver? O que é que acham que é a função de transferência? Portanto, se eu for calcular a função de transferência aqui, lembram-se qual era a expressão da função de transferência? O meu g de s, lembram-se como era? Não se lembram, mas eu digo-vos. Era c si menos a menos 1 b. Era isto. Está bem? E agora, qual é a função de transferência? Aqui neste caso.
Eu vou fazer assim. Portanto, agora, aqui no caso das coordenadas Z, o meu G de S, vou pôr assim, a dizer cá nas coordenadas Z, seria o quê? Quando eu tenho esta, eu tenho esta função de transferência. Não é? Deduzimos isto. Aqui também podemos... Diz. Eu acho que é TB sobre S. Cuidado que aqui não há sobra. TB aqui. Dizes TB, Sim, disse sobre a dividir. Era mas estás a TB escrever dividir. da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Não estava a indicar a fórmula, a expressão final da função. Portanto, a tua teoria diz lá TB TB dividir a dividir por SI é o vosso colega está a dizer, hein? menos TA T menos 1. Menos? Menos TA T menos 1. Não, tudo em baixo. Aqui? Sim. Bom. Menos? SI menos em baixo. Era SI menos TA T menos 1. E assim menos aqui. Aí, onde é que está a borracha? Está aqui. É assim menos T A T menos 1. Fecho? Sim. Bom, então e explica lá qual... Primeiro, vamos ver uma coisa. Isto faz sentido, dimensionalmente. Isto que está aqui é Si menos TAT menos 1, dimensionalmente é o quê? Pode-se representar assim matriz, assim com traço de fração? Isso é que eu estou a perguntar. Geralmente põe-se menos 1, faixa inversa, não existe nenhuma operação de divisão. Eu não posso ter um traço de nesse fração, caso, não é? sim, não pode ser tração, tinha que É ser o menos 1. Então vamos corrigir isto. Não, tenho que ter E cuidado depois com também isso. falta a matriz C aí. Espera aí. Já te dou a palavra. Pronto. Portanto, ficava SI menos A. Desculpa. SI menos. Como é que era? Era TAT menos 1, não é? TAT menos 1. E falta qualquer coisa, não é? Falta qualquer coisa. Tá. Levar os parênteses. Quais É elevado a parênteses? menos 1. Isto aqui Sim. levantado a menos 1. Falta elevado a menos 1, sim. Sim. E? Não falta mais nada? Falta a parte do C, ou o professor só está a fazer a função de transferência para a primeira parte? Eu estou a pedir a função de transferência. A função de transferência é tudo. Então falta um CB. Espera, porque vai haver um CT menos 1 e os T menos 1 vai cortar com o T e fica CB, acho eu. Ficava o quê? Aqui? A seguir? É pegar na função de transferência da última parte com esta, multiplicar as duas, e eu acho que o T menos 1 vai aparecer da outra, corta com o T e fica CB e o resto igual. Bom, eventualmente falta aqui qualquer coisa que tem a ver com o C, não é? Essa é a vossa teoria. Professor, o T não devia estar, o T à esquerda não quer dizer, não devia estar invertido? Não sei. Alguém me disse não para sei. escrever isto. Isto não é a Ficou- minha teoria, é a vossa. Mas, pelos vistos, é controversa, não é? Então, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Vamos olhar para aqui. Não é? Olhar para aqui. Se eu tiver matrizes A, B e C, eu tenho esta função de transferência. Agora, vamos supor que o A é qualquer coisa
o B é qualquer coisa e o C é qualquer coisa. Então, aquilo que eu vou fazer é, eu vou aqui e substituo, poder tomar a transformada Laplace, mas por isso simplesmente isto são variáveis mudas. Portanto, eu posso, se isto em vez de C fosse E, eu ponho aqui um E. Agora não é. Eu tenho estas relações. Eu sei que o meu novo A é TAT-1, isso viram. O meu novo C vai ser CT-1. Desculpa lá, aqui um risquinho. E o meu novo B é TB. Então eu vou aqui, isto agora, esta aqui, é a minha teoria. Onde está a C, eu vou pôr o quê? Vou pôr CT-1. Ok? Depois, SI menos A. O A passa a ser TA T-1, invertido. E agora tenho o B. E o B passa a ser TB. Ok? Pronto. Que não é o que está ali. Reparem que aqui havia o TB, mas o TB estava ao princípio. Cuidado com... Viram ao olho, mas viram mal, não é? Está bem? Não tomem as minhas palavras como uma crítica. Aprendam é qualquer coisa com isto. Perceberam como é que isso aí foi mais ou menos por analogia com o que fizemos na aula passada, certo? Esta é por analogia com aquela. Com essa, sim, sim. Eu estou a substituir o C, o A e o B pelas suas expressões nas novas coordenadas. Está bem? Ok? Pronto. Que era também o que tu estavas a tentar fazer, não era? Não é? O que estavam a tentar fazer era uma coisa parecida. Só que foram um pouco sistemáticos e embrulharam-se aqui um bocado, não é? Pronto. Então, vamos apagar esta que está errada. E agora, vamos lá ver uma coisa. Esta é a minha função de transferência nas novas coordenadas. E o que é que vocês gostavam de poder dizer relativamente ao G de S? Tem o G de Z de S e tem o G de S. O que é que gostavam de dizer? Relacionar um com o outro facilmente. E qual é o palpite que seja a relação? São diferentes? São iguais? Pá? Qual é a diferença? Se houver a diferença? Ninguém tem nenhum palpite? Eu tenho um palpite, mas não tenho muitas certezas, que é... Então qual é o teu palpite? Se Z é uma transformada linear de X, eu acho que isto aqui também devia variar de forma linear. Ou seja, devia haver aqui uma matriz. Há uma diferença. Há uma diferença? Sim, acho que devia haver uma diferença. Repara que tu estás a ver as coisas da entrada para a saída, não é? Então, vamos fazer contas, não é? Em vez de estarmos para aqui a falar, vamos fazer contas. Ok? E então, eu vou pegar nisto e, portanto, eu vou agora daqui, vou para ali, está bem? Desculpem lá, com estes quadros, pá, está um bocadinho difícil a gente arrumar as coisas. Então, tenho C, T menos 1, e agora vou escrever aquilo como S, e a identidade escrevo como T menos 1. Está bem? E agora tenho aqui sim T, A, T menos 1. E depois está invertido. E depois tenho TB. Ok? Está bem? Portanto, escrevi a identidade como T menos 1. Posso fazer isso porque o T menos 1 existe, não é? E agora vou usar aqui a propriedade, vou pôr em evidência matrizes. Portanto, basicamente é a propriedade associativa. Portanto, vou dizer que isto é o quê? C T menos 1 vezes aquela coisa que está invertida. E vou pôr T, e agora ponho aqui SI menos A T menos 1. Menos 1 T B. Estão de acordo? Portanto, pus o T que está à esquerda em evidência do lado esquerdo e o T menos 1 que está
À direita, é a evidência do lado direito. E agora não posso ter o S só, é como se tivesse aqui uma identidade, não é? Como se eu tivesse aqui uma outra identidade. Posso pôr lá a identidade, porque a identidade não muda nada. Então, está toda a gente de acordo? E agora, vamos lá ver uma coisa. Eu tenho aqui, sim, a inversa de um produto de 3 matrizes. Está bem? Vamos fazer aqui num cantinho. Se eu tiver a inversa de M, faço com duas. MN inversa, desculpem, está aqui um monte de lixo, inversa. Isto é igual aqui. Como é que se relaciona com as inversas do M e do N? Troca a ordem. É N-1. N-1 vezes M-1, não é? Tenho que trocar a ordem. Portanto, é o produto das inversas por ordem inversa. Ou seja, eu aqui, quando faço o produto destas três, eu agora podia generalizar aquela de 2 a 3, não é? O que é que eu vou fazer? Aquilo que eu vou fazer é aqui, não é? Eu vou ter esta T-1, vou ter a inversa T-1. Qual é a inversa da inversa de T? T. Portanto, aqui ficava com CT-1 e agora aqui ficava a inversa da inversa de T é T. Depois, esta aqui ficava SI menos A menos 1. E depois ficava com a inversa de T que é T-1. E depois fica com T e B. E agora o que é que acontece? O que é que eu vou fazer mais? O que é que eu vou fazer? As matrizes vão começar a cortar umas com as outras. Portanto, este T-1 com aquele T, isto é associativo, portanto, eu posso cortar uma com a outra. Esta aqui também posso cortar uma com a outra. E o que é que ficou? Ficou esta expressão cá de cima. Está bem? Ok? Portanto, eu mudei as minhas coordenadas, mas a minha função de transferência ficou invariante. Estão a ver? Hein? Portanto, quando eu faço uma mudança de coordenadas, eu não mudo a função de transferência. Ok? A função de transferência tem a ver só com uma maneira como as coisas oscilam da entrada para a saída. E, portanto, mudava as coordenadas, não mudo nada sobre isso. Não é? Está bem? Portanto, qual é a conclusão que a gente tira daqui? Se eu mudar as coordenadas, com uma transformação que seja uma matriz quadrada e invertível, então a função de transferência fica na mesma e arranjei umas expressões para a nova dinâmica, o novo A, o novo B e o novo C. Perguntas? No meio disto tudo, aprendemos aqui assim a fazer umas continhas. Reparem que estas continhas são coisas que sabem, mas que às vezes são um bocadinho trapalhões e não respeitam a ordem. E depois há este resultado que é a inversa do produto é o produto dos inversos por ordem ao contrário. Ias a dizer qualquer coisa? Professora, em ambos os casos, as funções de transferência são de U para Y. Do U para Y, exatamente. E de U para Z já são diferentes as funções de Já era transferência. diferente, exatamente. Ok. Já era diferente. Mas aí não é propriamente a função de transferência. Se tu tomasses como variável, repara, tu tomas da entrada para a saída, não da entrada para o estado. Podes calcular essa quantidade, não é? Mas aí já não é a função de transferência. Ok. Obrigado. Portanto, ela não muda. A função de transferência da entrada para a saída não muda. Mais perguntas? Não? Ok, então vamos voltar aos nossos status. Conseguem ver os status? O status? Ainda estamos a ver o quadro. Ainda estão a ver o quadro. Então, eu vou fazer aqui stop share. E agora share screen. E o quadro. Ok? Pronto.
Pronto, isto é aquele resultado que nós vimos ali, sim, é o resultado final. Ok. Há aqui um exercício que eu vou saltar por cima dele. Vamos saltar por cima disso. Eu agora queria-vos falar um bocadinho. Até agora nós temos estado a falar em tempo contínuo. Eu queria falar um bocadinho sobre o modelo de estado em tempo discreto. As ideias são muito parecidas. Eu queria vos dar um exemplo. Esse exemplo é um modelo que traduz muitas coisas e, portanto, só por si tem interesse. E eu queria também chamar-vos a atenção como é que se escreve as equações de estado em tempo discreto. Então, vamos ver um exemplo. Tá bem? Primeiro vamos começar por ver se eu tiver modelos de entrada e saída, eu vou ter equações de diferenças. Portanto, a minha entrada é U e a minha saída é Y. E eu tenho a entrada no instante 1, a entrada no instante 2, a entrada no instante 3, a saída no instante 1, a saída no instante 2, a saída no instante 3. E elas vão estar relacionadas porque são equações de diferenças. Alguma vez estudaram equações de diferenças antes? Coisas deste tipo? Sim, sinais de sistemas. Ok, pronto. Então, não é uma coisa completamente estranha. Eu aqui escrevi o caso geral da equação de diferenças de ordem n. Estes b's e a's são coeficientes. Reparem que eu posso escrever isto de muitas maneiras, mas em particular eu posso avançar tudo da ordem do sistema, ou posso ter o mais avançado em y que não está na ordem do sistema e depois tem atrasos, está bem? O que é que acontece? Esta aqui de cima é uma forma boa para estudarmos a estabilidade, a de baixo é uma forma boa para projetarmos controladores, mas não vamos explorar isso. Queria dar-vos um... Se eu tomar a transformada Z, e a transformada Z é uma coisa muito parecida. Viram alguma coisa sobre transformada Z em sinais e sistemas? Pelo menos a definição? Vimos o semestre passado a controle. Ok. Exato, mas não vimos muito ao pormenor. Aqui também não precisamos, podemos fazer as coisas formalmente. Pensem assim, quando eu tomo a transformada Z de um sinal avançado, eu tenho Z levantado esse avanço, vezes a transformada Z do Y. Portanto, a transformada Z do Y de K mais N era a transformada Z do Y vezes Z levantado a N. Muito parecido com a transformada de Laplace. Só que aqui, em vez de ter derivadas, tem avanços. Está bem? E se resolver, aplicar a transformada Z e resolver em ordem ou Y e ou U, ou Y sobre U, eu fico com a minha função de transferência. Bem, vamos ver aqui um exemplo de segunda ordem que é menos abstrato. Suponham que tinham esta equação de diferenças. Está bem? Tinham esta equação de diferenças. Portanto, o A1, o A2, o B0 e o B1 são parâmetros. Está bem? Eu posso escrever isto atrasando 2 unidades. Reparem aqui uma coisa engraçada que é, quantos polos é que eu tenho aqui? Olhem para a equação de cima. Qual é a ordem? A ordem do... 2 polos? 2, não é? Tenho aqui y de k mais 2 e aqui y de k. Portanto, eu tenho um sistema de... A equação é a segunda ordem, tenho 2 polos. E aqui assim iria ter... Isto dá-me os zeros. Quantos zeros é que eu vou ter? É um 0. É um 0. Então, qual é a diferença entre os zeros e os polos? O excesso de polos e zeros. Quantos polos a mais é que eu tenho dos zeros? Temos mais um. 1. Ok. Essa diferença de polos e zeros é muito importante e tem um significado muito simples. Que é, reparem, quando eu escrevi o y de k, atrasei tudo 2 unidades, não é? Porque aqui, se onde estava k, pus k menos 2, portanto, aqui ficou k, aqui ficou k menos 1, aqui ficou k menos 2. Aqui também ficou k menos 1, aqui ficou k menos 2. Agora comparem o u que vai mais à frente, que é o de k menos 1, com o y que vai mais à frente, que é y de k. Eu tenho um atraso de 1, que é a diferença dos polos e dos zeros. Portanto, em tempo discreto, a diferença do número de polos e do número de zeros dá-me o atraso puro do sistema. Eu dei um pontapé aqui assim no instante k menos 1 e eu só vou sentir esse pontapé na saída no instante a seguir, em k. Estão a ver? Então, digam-me lá, teorema, enunciem lá um teorema. Para que um sistema discreto, sistema linear invariante no tempo discreto, seja causal, qual é a relação que tem que haver entre o número de polos e o número de zeros?
para haver causalidade, Maior ou igual a 0? portanto, o número de polos, como é que se compara com o número de zeros? Número de polos menos número de zeros tem de ser maior ou igual a 0? Exatamente. Ou- Portanto, para que ele seja causal, é preciso que eu tenha pelo menos tantos polos como zeros. Não é? Portanto, tem que ter o mesmo número de polos e de zeros ou mais polos do que zeros. Se eu tiver mais zeros do que polos, o meu sistema fica não causal. Não é? Estudaram isso, se calhar, em sinais e sistemas, não foi? Ok, mas mesmo que não se lembrem, ficaram Sim, agora. lembro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui assim nisto e vou usar aquela regra de calcular as transformadas de Laplace dos avanços. Então uma transformada de Laplace disto tudo. A soma das transformadas de Laplace, a transformada da soma é a soma das transformadas, posso tirar os coeficientes para fora, portanto eu aplico aqui a transformada de Laplace, a transformada de z, desculpem, e fico. A transformada de z do y de k mais 2, era z quadrado y de k, e y de z. Depois, a transformada z do A1, y de k mais 1 é A1 transformada de z de y de k vezes z. Cá está ele aqui. Depois, a transformada z do A2 y de k é y de z vezes A2. Estão a ver? Alguém tem dúvidas aqui sobre o cálculo do primeiro membro? E para o segundo a mesma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só uma coisa, essa função de transferência é da primeira equação, não é da segunda, pois não? Elas são equivalentes. É da primeira. Se eu fizesse com a Ok. segunda, o que é que me ia aparecer? Qual era a diferença? Imagina que eu fazia SIC o que está aqui. O que é que ia aparecer? Qual era uma coisa que era diferente logo? É que em vez de Z eu tinha o quê? Z menos 1, Z menos 2. Ia ter inversos de Z, Z menos 1, Z menos 2, não é? Portanto, ia ter aqui em cima E era Z menos 1, era B0, Z B0, menos Z 1, menos 1 e B1, Z menos Z. 2. E aqui tinha 1 mais A1, Z menos 1 mais A2, Z menos 2. Ok? Como eu vos disse, a primeira forma é muito boa para estudar a estabilidade, porque os polos são as raízes deste denominador que está aqui. A segunda, reparem que eu não posso estudar a estabilidade com a segunda, porque os polos estão todos invertidos, não é? Também podíamos, então os polos, o que me vai aparecer no denominador é 1 sobre z, portanto os polos estão fora, não é? Não é muito prática para estudar a estabilidade, mas é muito boa para fazer projeto. Por exemplo, calcular preditores, não é? Observo um sinal e quero ver onde é que o sinal está daí a 5 amostras. Okay? Vocês observam o número, os dígitos do Euromilhões, por exemplo, o primeiro dígito do Euromilhões, vão observando, e querem prever na próxima semana qual é o dígito que vai sair. Então, é um bom problema para pensar nele. Isso resolve-se usando representações, uma vez mais as duas são equivalentes, mas esta representação nos atrasos é mais prática. Tá bem? Mas isso não vamos tratar aqui. Bom, agora reparem que a minha equação de diferenças dá-me uma recursão. Portanto, eu a partir, por exemplo, aqui tinha uma equação de diferenças de primeira ordem. Não é? O meu U eu vou impô-lo, é a minha entrada externa. E as entradas são sempre externas. Eu vou supor que ela era sempre 1 para k maior ou igual a 0. E agora, começo com uma condição inicial. Então, se eu souber o y de 0 e o U de 0, eu vou calcular o y de 1. Está bem? Portanto, eu sei o U de 0, sei o y de 0, vou calcular este. Estão a ver o meu ponteiro, não estão? A mãozinha. Calcula-se a partir da linha anterior. Depois, desculpem, este aqui não, este aqui. O U não calculo o y. Não é? Depois, a partir desta linha, da linha 1, eu vou calcular o y da linha 2 e por aí fora. Está bem? Isto é capaz de não ser uma novidade, mas convém ter isto presente. Pronto. Então, eu agora queria falar-vos sobre um modelo
e que aparecem muitas coisas. Tá bem? É o chamado modelo de extratos, em inglês é cohort. Cohort significa extrato. As legiões romanas estavam divididas em cortes. É como se, imagine uma população e eu estratifico as pessoas dessa população. Por exemplo, as pessoas com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, também podia ter estratificado, dizer, as pessoas com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, podia ter feito assim. Eu vou representar, e agora reparem que isto podem ser pessoas, mas podem ser alunos de uma escola, podem ser animais, eu já vos vou dar um exemplo, depois com peixes, mas podem ser coisas também como máquinas de lavar, etc. Satisfazem este modelo. Então, como é que eu vou definir as minhas variáveis de estado? Eu vou dizer que a variável número i, a variável de estado número i, no instante k, é o número de indivíduos no extrato i no tempo k. Portanto, imaginem que eu considerei aqui assim os extratos com 1 ano, está bem? E que o meu tempo também se media em anos, está bem? Então, não tem que ser a mesma coisa, mas podia ser. Eu uso esta nomenclatura. Portanto, x e k significa número de indivíduos no extrato i no tempo k. Está bem? E estes índices tomam valores inteiros. Reparem que o extrato é normalmente finito. Vamos supor que, se eu, por exemplo, tivesse a considerar populações humanas, ia de 0 a, não sei, qual é a pessoa mais velha que já alguma vez existiu, mas podia de 0 a 150, a maior parte eram com... Nunca ninguém lá chegava, não é? E depois tem o tempo. Comecei a contar o tempo, por exemplo, desde o princípio do milénio, 0, 1, 2, 3, bem? Então, vamos lá ver. Vamos supor que não havia mortos. Bem? Se não houvesse mortos, as pessoas que estão na geração I, ou seja, no extrato I, no instante, no ano K, vão avançar para o extrato I mais 1 no ano K mais 1. Não é? Quando o calendário avançou 1 ano, eu fico sempre um ano mais velho. Pá. Isso é uma coisa que vocês, se calhar, não perceberam bem, mas eu já percebi. Demora um bocado a perceber. E, portanto, eu vou ter esta equação que está aqui. O xi de k mais o x e mais 1 em k mais 1 é o xi em k. Ok? Ou seja, imaginem que eu fazia assim uns gráficos de barras em que aqui na horizontal eu tinha 5 estratos, x0 e x4. Bem? E aqui ia tendo o tempo. O tempo vai andando de cima para baixo. E que eu começava com uma certa condição inicial. Ao fim de um ano, o x0 não tinha ninguém, e o x1 tinha o que estava no ano anterior em x0 e por aí fora. Está bem? Também posso pensar de uma outra maneira, que é a evolução no tempo do x0. Então faço um corte na vertical aqui, e o que é que eu ia ter? Primeiro eu tinha um certo valor e depois ia a 0. O x1 estava a 0, depois recebia o outro e por aí fora. Está bem? Pronto. Então, como é que eu posso introduzir a mortalidade? Alguém me dá uma sugestão? Se eu quiser colocar aqui assim, o facto de eu tenho mortalidade significa se eu tiver máquinas de lavar, as máquinas de lavar a certa altura, de um ano para o outro, eu tenho as máquinas de lavar em Lisboa, bem? Em 2020. Em 2021, suponham que eu tinha 100 mil máquinas de lavar em Lisboa em 2020. Em 2021 não vou ter 100 mil máquinas, vou ter 90 mil. Tá bem? Acho que era uma questão de pôr um coeficiente alfa entre 0 e 1 antes do x e k. Pois, portanto, eu ia multiplicar isto por um fator entre 0 e 1. Isto para uma mortalidade igual. Depois, como sabemos que as máquinas mais antigas também se avariam mais, complexificávamos. Exatamente, posso complexificar. Pagava um preço, é que depois ficava como modelo não linear. Hein? Quando a gente começa a tornar as coisas mais perfeitas, entramos no domínio do não linear, depois deixamos de poder fazer contas. Okay? Há um compromisso aqui. Pronto.
E eu agora posso dizer assim, mas eu agora posso ter reprodução. Nas máquinas de lavar, elas não se reproduzem, não é? Mas se forem animais, não é? Eu posso assumir que o X0, não é? Os offspring, não é? Os bebés, as crias, no instante K+1, são proporcionais a contribuições dos X0, do X1, na raça humana, não é? A raça humana, estes primeiros coeficientes alfa são 0. Mas em geral eu iria ter uma coisa assim. Bem? E portanto tinha qualquer coisa que a primeira equação era uma combinação linear de todo o estado. Reparem que o estado aqui tem n+1 valores. E depois tinha esta matriz, que é uma matriz que tem aqui uma diagonal. E reparem que isto pode ir variando de extrato para extrato, não é? Não estou a supor, ela depende, a taxa de mortalidade aqui está a depender de extrato para extrato. Não depende de X. E tinha aqui uma coluna de zeros. Está bem? Eu posso escrever isto de uma maneira muito sintética, como x de k+1 igual a x de k. Eu agora podia tirar esta estrutura, podia tirar partido dela e de facto tira, se vocês forem ao departamento de matemática, eles dão aulas só sobre isto, não é? Estes modelos de tipo atuarial ou de extratos. Pronto, então agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Como é que eu podia modelar a imigração? Portanto, vinham em termos de imigração. Como é que eu fazia? Como é que eu altero este modelo? Não é? A imigração é um sinal que vem de fora. E eu agora posso ter... Somar com uma outra matriz? Somo. Com um vetor, na verdade. Com um vetor, não é? Posso ter um vetor que depende do extrato que eu tenho, não é? Se estão a chegar criancinhas, ou jovens adultos, ou velhinhos, não é? Então, acho que não tenho aqui a equação, mas iria juntar aqui mais um vetor, está bem? Um vetor que corresponderia a esses vários usos. Era como se eu tivesse várias entradas. Cada sinal de entrada era as pessoas que chegam com idade 0, com idade 1, com idade 2, por aí fora. Vou somar aqui. E, portanto, eu ia ter aqui assim, mais uma matriz que era a identidade, vezes um vetor. Então, tinha até várias entradas. Está bem? Pronto. O que eu queria motivar-vos para já era este modelo que está aqui assim. Eventualmente nós podemos ter entradas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Isto são capturas de arenque no Mar do Norte entre 1910 e 1914. Bem? E em 1910, reparem, se eu andar assim para a direita, ao longo desta, eu tenho aqui assim, houve muitos peixes, houve muitos arenquezinhos, houve muitos arenques que nasceram naquele ano. Está bem? Isso tinha a ver com o que aconteceu para trás. E agora, reparem, em 1911, os arenques que tinham 0 anos passaram a ter 1 ano. Passaram aqui para esta segunda barra. Está bem? Entretanto, chegaram mais uns arenques. Entretanto, a imigração está a entrar aqui. Estão a ver? E isto vai-se propagando de uma maneira quase, digamos, diagonal na figura. Portanto, tem aqui assim o extrato, e a evolução. Portanto, aqui é o estado, é o vosso estado. Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é o vosso estado. E aqui tem o tempo. 1910, 1911, 1912. E nós até podemos ter pegado nisto, se tivéssemos estes números, e eles estão publicados, e um problema era calcular aqueles coeficientes alfas e betas, estes coeficientes alfas e betas que aparecem aqui, sabendo os sinais, os valores de peixe que estão a entrar, por um lado,
e por outro, sabendo a evolução destes valores que estão aqui. Está bem? Isso é o problema da identificação, e vemos depois de ver como é que o podemos resolver. Ok? Alguma pergunta? Bom, então, o que eu queria fazer agora era mostrar-vos assim, um roadmap, não é? Isto em português dá mapa do conhecimento, que é uma coisa um bocado pedante. Portanto, o roadmap é okay, como é que estas coisas todas que nós temos estado a aprender se relacionam umas com as outras. Bom, eu tenho estado a pensar, sobretudo, em sistemas lineares invariantes no tempo, de dimensão finita, portanto, tenho um estado finito, podia ter estados infinitos. Se eu tiver uma barra a oscilar, eu tenho um estado infinito. Se eu tiver um braço robô que é flexível, eu vou ter um estado infinito, porque posso pensar em alongação em cada ponto do braço, e tenho um número infinito de pontos que se mexem separadamente. Eu estou a pensar em coisas de dimensão finita. Sistemas lineares invariantes no tempo, e tenho a minha função de transferência e posso passar para a equação diferencial e vice-versa, usando a transformada de Laplace ou a transformada de Laplace inversa. Está bem? E eu aqui estou a relacionar a entrada e a saída e, portanto, eu chamo isto de modelos do tipo caixa preta. Porque não sei o que é que se está a passar lá dentro. Também não sei os detalhes do que se está a passar lá dentro. Se eu quiser pensar nos sistemas não lineares, eu não tenho nada nos não lineares que seja análogo da função de transferência. Por isso eu pus ali aquela cruzinha vermelha. A equação diferencial, eu posso ter equações diferenciais não lineares. Está bem? Embora nós vamos usar pouco a equação diferencial. Nos sistemas lineares, vamos usar a função de transferência ou o modelo de estado. Não é? Nos não lineares, vamos usar sobretudo o modelo de estado. Depois, com a equação diferencial, eu posso dizer assim, agora vou definir um estado. E o estado podem ser várias coisas. Reparem, se eu tiver a minha função de transferência ou equação diferencial, que são equivalentes, eu posso definir um estado matematicamente, lembram-se, era a saída e as suas n menos uma primeira derivadas para sistemas sem zeros. Se tivesse zeros, tinha que fazer lá um truque. E essas variáveis de estado eram variáveis de tipo matemático, quer dizer, eu não consigo ir lá com um sensor e medir aquilo. Também são derivadas umas das outras. Mas aquilo que nós vimos foi que se eu tiver um estado, eu tenho um número infinito de estados, todos com a mesma função de transferência. Enquanto um estado, se eu vos der um modelo de estado, a função de transferência é bem determinada. Se eu vos der a função de transferência, eu posso ter um número infinito de modelos de estado. Bem? E posso ter aquelas variáveis, mas também posso, em certos casos, posso ter variáveis de tipo físico. Por exemplo, nestes modelos do Arendt, que estava em tempo discreto, ok? Mas as coisas são muito parecidas com o tempo contínuo. Ali era o número de pessoas com a idade 1 ou 2 ou 3 ou o que fosse. Né? Eu posso ter um estado que é a posição e a velocidade nos sistemas. Se tem uma partícula, o estado é a posição e a velocidade. Se tiver um sistema com duas partículas que se mexem separadamente uma da outra, independentemente uma da outra, eu vou ter o meu estado vai ser a posição e a velocidade das várias partículas. E isto eu posso medir. Se eu tiver acelerómetros, colo lá nas partículas e aquilo começa o estado. Não é? Podem ser temperaturas, e eu meço com termopar e por aí fora. Agora, não tem que ser variáveis físicas. Portanto, reparem que no estado eu posso ter muitas coisas. Não tem informação toda sobre o sistema, mas tem muita coisa. Então eu chamo-lhe aquilo, ao modelo de estado, uma representação cinzenta, é uma caixa cinzenta. Eu vejo, pelo menos, lá dentro o que é que se passa com aquelas variáveis. Está bem? Qual é a vantagem do modelo de estado? É que eu posso ter um modelo de estado para os sistemas não lineares também, com muita facilidade, e vamos depois explorar isso. Está bem? Portanto, de certa maneira, isto mostra, tem que ser capazes, neste momento, de converter função de transferência em equação diferencial e vice-versa, de função de transferência em modelo de estado. Reparem que função de transferência passa para a equação diferencial, passa para o modelo de estado, no caso linear. Está bem? E tenho que ter presente que eu posso ter também modelos de estado não lineares. É óbvio,
Isto aqui não é uma transformação, são problemas diferentes. Não? Uns são modelos lineares, outros são modelos não lineares. Está bem? Portanto, isto é o que nós aprendemos até agora, neste segundo capítulo. Querem fazer alguma pergunta? Pronto, então vamos avançar um bocadinho. Acho que ainda são 11h30, ela acaba ao meio-dia. Mesmo sem acabar ao meio-dia, ainda podemos falar mais uns minutinhos. E vamos olhar para o capítulo a seguir. O capítulo a seguir, as coisas começam a ser mais interessantes, porque eu vou querer perceber propriedades das soluções destes modelos. Está bem? Eu vou começar por ver algumas coisas, no caso dos modelos tipo caixa preta, portanto a função de transferência, e no caso linear, e depois vou para o modelo de estado e já vão aprender coisas novas. E essas coisas não se esgotam nos sistemas lineares, porque depois nós vamos ser capazes de olhar para um sistema, para um modelo de estado de um sistema não linear e perceber como é que as variáveis evoluem qualitativamente, fazendo umas contas muito simples, sem as integrar. Tá bem? Acho que vamos ser capazes de resolver alguns problemas de uma maneira que eu acho que é espetacular, porque com muito poucas contas, papel e lápis, sem computador, nós conseguimos perceber o que é que se passa ali. Bem? Ok, então vamos falar aqui. Eu já coloquei este acetato. Conseguem ver, hein? Capítulo 3, análise. Sim, dá para ver. Pronto. A vossa referência, o livro do Franklin e do Powell, cobre estas coisas que eu vou dizer. Muitas delas aprenderam em teoria em sinais e sistemas, mas vamos recordá-las rapidamente. Portanto, já vimos que eu posso ter um modelo de estado ou a função de transferência. Não é? Vamos nos concentrar para já em sistemas lineares. Vamos ter isto na cabeça. Alguns de vós têm isto perfeitamente na cabeça. Eu acho que há muitos que não têm, que é, onde eu tiver os polos, como é que é o tipo de resposta no tempo? Não é? Há um triângulo dourado, que é a posição dos polos e zeros, a resposta no tempo e a resposta em frequência. E tem que ter isso na vossa cabeça. Não é? Por exemplo, se eu tiver, e aqui estamos a falar de resposta impulsiva, quer dizer, eu dou um pontapé no sistema e depois não o chito mais. Não é? Podia pensar na resposta ao escalão e então ficava deslocado de um escalão. Por exemplo, se eu tiver um par de polos imaginários puros, eu aqui só estou a mostrar o semiplano superior, está bem? Portanto, não mostro a parte com os valores imaginários negativos, que é simétrica, não é? Se eu tiver um par de polos imaginários puros, eu vou ter um sistema, ter uma resposta que oscila sempre, sem amortecer, não é? Se eu tiver uma parte real, se essa parte real for negativa, eu tenho um amortecimento, porque eu tenho uma exponencial que me vai fazer cair. Se a parte real for positiva, a exponencial é crescente e, portanto, as oscilações são de amplitude crescente. Se eu estiver sob o eixo real, eu tenho os exponenciais a cair, os exponenciais a subir. Se tiver o polo na origem, o integral do impulso é um escalão. Não é? Portanto, fica uma solução constante. Depois há uma outra noção muito importante que devem ter, que é, quando eu aproximo os polos da origem, eu fico com o sistema mais lento, tenho menos largura de banda. Bem? Ao ter menos largura de banda, o meu sistema responde menos, porque ele tem menos capacidade de mobilizar as harmónicas da ordem superior. Bem? Então, por exemplo, se eu tivesse um par de polos conjugados aqui neste ponto e no outro simétrico, eu tenho uma certa oscilação. Se eu tiver um outro par de polos conjugados neste ponto e no correspondente, ele está mais perto da origem e, portanto, eu vou ter uma oscilação mais lenta. Não é? O período aumentou. Estas ideias são claras para toda a gente ou querem fazer perguntas? Uma questão. Uhum. Isto também está associado à frequência natural, associado aos polos, ou aos polos conjugados, certo?
eu estou-te aqui a mostrar a resposta ao impulso. Está bem? Sim, mas da forma analítica Portanto, de ver, forma analiticamente, a frequência baixa porque aquela exatamente, frequência também tens toda a diminui. razão, sim senhor. Tens Ok. toda a razão. Portanto, uma coisa que devem ter a noção que é os sistemas, porque é que os polos são importantes? Porque a resposta dos sistemas lineares é exponencial do inverso dos polos vezes o tempo. Desculpem, dos polos vezes o tempo. Está bem? Portanto, se eu tenho, e os polos, epá, se eles são reais e negativos, eu tenho, se o polo é real e negativo, ele multiplica o tempo, tem uma exponencial a decrescer. Não é? Se os polos forem complexos conjugados, eu tenho uma parte real que, se for positiva, é uma exponencial a crescer, fica instável. Se é negativa, é uma exponencial a decrescer, que multiplica depois a parte imaginária, que é uma oscilação. E, portanto, os polos são os polos que determinam isto, porque no contínuo eles vão ser, são os expoentes das exponenciais vezes o tempo. Não é? As exponenciais são exponenciais do polo vezes o tempo. No caso discreto, são potências dos polos. Não é? Um exercício engraçado é fazerem um boneco semelhante a este, mas agora para um sistema discreto. E tem um círculo unitário, se estão dentro do círculo unitário, têm a ter potências dos polos, eles vão decair, se estiverem fora vão aumentar. Está bem? Mais perguntas? Não há? Então, vamos só relembrar aqui 2 ou 3 coisas. Há 2 teoremas, que é o teorema do valor inicial e o teorema do valor final, relativamente à transformada de Laplace, que são úteis. Portanto, há aqui uma condição técnica, que é: se o ft não tiver impulso ou singularidade de ordem superior na origem, não é? Portanto, derivadas de impulsos, o que é que eu tenho? Eu tenho o teorema do valor inicial, que me diz que o limite de uma função, quando o tempo tende para zero, é o limite desse f de s em que o f é a transformada de Laplace, quando o s tende para infinito. Não é? E o teorema do valor final diz-me que é o limite do ft quando o t tende para infinito, é o limite do s f de s quando o s tende para zero. Portanto, eles trocam. Eu Então, tinha aqui uma sim? questão. Sim. Eu já havia às vezes o teorema do valor inicial com um zero mais. Isto aqui também é válido só para zero, como a pessoa fez? Estamos a pensar limites superiores, está bem? O tempo está a diminuir por limites superiores, certo? Já te vou dar um exemplo em que mostra, tu podes ter até uma descontinuidade, e já vamos ver isso. Portanto, este limite, o t, e por isso é que se escreve o zero mais, é quando o t se aproxima de zero por valores positivos. Sim, porque pode não haver limite definido para esse ponto, só era tal. Não, exatamente, pode não haver limite, ou seja, o limite para quando o t tende para zero de valores por valores negativos pode ser diferente. Já te vou dar um exemplo. Está bem? Portanto, eu aqui estou a pensar neste limite quando o t se aproxima do zero por valores positivos. Ok? Devia ter escrito isso, mas eu não quis complicar aqui muito a notação. Ok, então, primeira coisa. Resposta ao escalão. Vamos supor que eu tenho um sistema com uma função de transferência via de S e aplico um escalão. O escalão tem uma transformada Laplace que é 1 sobre S. Então eu vou ter à saída um sinal y, que é transformada Laplace que é de S sobre S. Então, vamos lá ver. Suponham que eu aplico um escalão com amplitude de 1. Portanto, transformada Laplace 1 sobre S. Quer saber o que é que acontece ao y quando o tempo passa. Vamos supor que o nosso sistema tem os polos todos à esquerda para que ele atinja um valor de equilíbrio, não é? Um valor constante quando o t tende para infinito. Então vou usar o teorema do valor final. Isto dá-me o quê? O limite, quando o t tende para infinito do yt,
pelo teorema do valor final, é o limite quando S tende para zero do S y de S. Mas o y de S é S. Desculpa, o y de S é G de S sobre S. Este S vem ali do teorema. Bem? Agora estes dois S cortam e eu vou ter, escrevendo assim de uma maneira simplificada, G de zero. Ou seja, o G de zero, G de zero é o ganho estático do sistema, é fazer ômega igual a zero, não é? Se fizerem S igual a J ômega, tem o ganho. O G de zero dá-vos esse valor do ganho. Tá, imaginem que estava, o módulo disto estava 5. Não é? Eu aplicava aqui 1, ia ter um transitório e depois aproximava-me de qualquer coisa com amplitude 5. Tá bem? Agora vamos pensar no valor inicial da resposta ao escalão. O valor inicial da resposta ao escalão, faço as mesmas contas, não é? Portanto, é o limite quando o t tende para zero, por valores positivos, do S, y de S, quando o S tende para infinito. Já sei que o y de S é G de S sobre S, estes S cortam e, portanto, vai ser o limite quando do G de S, quando o S tende para infinito. Ok? Então, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Se eu tiver mais polos do que zeros, eu tenho aqui assim o quociente entre, em cima tenho um polinómio e em baixo tenho um polinómio de ordem superior. As potências cá de baixo, quando o S tendem para infinito, vão dominar e isto vai tender para zero. Então, se eu tiver mais polos do que zeros, eu vou partir do zero. Ok? E, portanto, tenho uma resposta contínua. Se eu tiver tantos polos como zeros, este limite vai ser um valor finito, não é zero. E então, a minha resposta tem um salto para esse valor. Bem? Se eu tiver mais polos do que zeros, eu até sei que tenho um sistema que é não causal e ia ter uma descontinuidade infinita. Portanto, este caso até é pouco interessante. Agora, os dois primeiros a gente observa-os. Não é? E também posso pensar na derivada. Ora, a derivada é o limite da derivada do y, ou seja, pelo teorema, é o limite de S, quando S tende para infinito, da transformada Laplace da derivada. Ora, a derivada é S y de S, portanto, isto vai ser o limite de S quadrado y de S. Ou seja, o meu y de S é 1 sobre S G de S, e, portanto, isto dá-me um limite de S G de S. Ok? Significa o quê? Que se eu tiver o número de polos maior que o número de zeros mais 1, tem que ter um excesso de polos zeros, pelo menos 2, a derivada é contínua. Se não, a derivada é descontínua, que era o tal caso que o Rafael estava a dizer. Não é? Vamos ver aqui uns exemplos. Vejam lá se conseguem esboçar as respostas deste A, B, C e D. Vamos começar com o A. Está bem? Façam aí no vosso caderno. Calculem o valor final, o valor inicial e o valor inicial da derivada. Portanto, lembrem-se que, tomem nota, portanto, o ganho estático é por isso simplesmente o G de S para S igual a zero. Tomem nota. Depois, a resposta, o valor inicial é o limite do G de S quando o S tende para infinito. E a derivada é o limite do S G de S quando o S tende para infinito. Então vejam lá o que é que acontece aqui no A. Qual é o ganho estático? Esta afasta o olho, não é? É 1. É 1, não é? Faça S igual a 0, ficava 1 sobre 1. E a resposta ao escalão é contínua para t igual a 0 ou é descontínua? A resposta, o valor do y. Lembra-se que aquilo dependia do número de polos e de zeros, não é? Se eu tivesse
mais polos que zeros, ele é contínuo. Portanto, aqui tem um polo e nenhum zero. Não é? Portanto, a resposta vai ser contínua. E a derivada? Vai ser descontínua. A derivada é este caso aqui, não é? Eu tenho um número de polos, que é o número de zeros, que é 0 mais 1. Tenho um polo e, portanto, eu vou ter uma derivada descontínua. Ok? Vamos a ver. Estão a ver? Estão a ver? Aqui eu tenho uma derivada descontínua. À esquerda, a minha derivada é 0. À direita tem aqui um certo valor, que até posso calcular. A derivada é 1. Portanto, a inclinação disto ia ser 1 neste sistema de unidades que nós estamos aqui a usar. Está bem? Se isto fossem segundos e a amplitude fosse o que fosse, não é? Tem que ser consistente nestas unidades. Isto está 1. Ok? Então agora tentem fazer o outro a seguir. O B. Qual é o ganho estático? É 1 também. É um na É mesma. 1 também, não é? E a resposta é contínua ou tem um salto? Quando eu aplico o escalão, o sistema dá logo ali um salto ou começa a evoluir lentamente? É contínua. E a resposta e a derivada são contínuos. Porque nós também já sabíamos previamente que sistemas de segunda ordem têm derivada nula e sistemas de primeira ordem têm derivada, têm relação com a localização do polo. Que é um caso específico do que o professor disse. Ah, é? Então já vamos ver aqui o caso C. Mas vamos ver primeiro o Eu B. estava a dizer segunda ordem sem zeros. Não estava Ou seja, temos que ver a relação polos e zeros. Hein? Sim, eu estava a dizer sem zeros. Ok. Pronto, portanto, nós aqui temos 2 polos e nenhum zero. Temos mais polos que zeros, a resposta é contínua. E agora, se eu tiver um excesso de polos zeros de 2, a resposta também é contínua. Vamos lá ver. Não é? Eu aqui, a resposta é contínua. Aqui vê-se um bocadinho mal, mas reparem que ela, em vez de começar a fazer um bico, como a outra, ela aqui faz um bico, não é? Ela aqui não, ela aqui começa com derivada nula e depois faz assim um Szinho, não é? Isto faz assim um S um bocado esquisito, em que aqui isto curva muito depressa. Ok? E depois vou aproximar-me do 1. E agora aqui esta. O que é que acontece? Qual é o ganho estático? É 0. É 0, não é? Porque se eu fizer S igual a 0, ficava 0 sobre 1, é 0. Isto é um integrador, não é? Vou ter um transitório, depois ele vai para 0. Não há muitos sistemas reais destes. Se é que há algum. Pelo menos construídos, ninguém quer um sistema que volta sempre para 0, não é? Só por engano é que faz isso. Mas a resposta para t igual a 0 é contínua ou não é? É contínua. Porquê? Porque o número de dipolos é maior que o número de zeros. É maior que o número de 0. Portanto, a resposta é contínua. E a derivada? A derivada já não. A derivada já não, porque eu tenho uma diferença de polos zeros de 1. Quando eu tenho isso, eu preciso ter pelo menos 2, como ali no caso B, para ter continuidade da derivada. Portanto, eu vou ter ali um biquinho. Não é? Eu vou ter aqui um bico. Vamos ver aqui este bico. Não é? É a derivada. À esquerda a derivada é 0, à direita tem um certo valor que podem calcular e mostrar que é 1. Não é? Era multiplicar por S. Se multiplicarem isto por S e fizerem o limite quando o S tende para infinito, eu vou ter 1. Finalmente a última. Como é que é? Agora aqui, vejam lá, qual é a derivada? Portanto, aqui, ganho estático disto. S igual a 0. Dá 1 sobre 1 dá 1, não é? Pronto. É contínua ou descontínua? A resposta para t igual a 0. Continua. É contínua. Tem 2 polos e um 0, portanto, mais polos que zeros, a resposta é contínua. E a derivada é descontínua. Agora calculem lá a derivada para t igual a 0. Reparem que a derivada é o S, fazem o S G4 de S e vem o limite quando o S tende para infinito. Quanto é que dá? Dá menos 1. Menos 1. Não é? Portanto, ela vem para baixo e depois vai para cima. Ok? Reparem
e vão ter uma coisa assim, vai para baixo e depois vai para cima, está bem? Matematicamente é o que está a acontecer. Isto é um sistema com resposta inversa. Cuidado que a expressão resposta inversa às vezes significa outra coisa. Porquê que o professor escreveu que existe uma descontinuidade na origem? Mas efeito do sistema, há uma descontinuidade na origem, na derivada. Na derivada. Na derivada, está bem? Eu aqui estou a falar da derivada. Há uma descontinuidade da derivada na origem. Tá bem? Ok? E reparem, onde é que eu tenho o meu polo? Onde é que eu tenho os meus polos? Sim. Então, É menos 1. É um polo duplo, é menos 1. tem um polo duplo em menos 1 Dois e o polos. 0. E o 0. É em 1. Em 1 tem um Sim. 0 à direita. E os Direita. zeros à direita fazem isto. Não é? Os zeros à direita fazem isto. Há dois exemplos clássicos em que isto tem uma razão física de ser. Um dos exemplos é assim. Estas coisas agora estão a ficar fora de moda, não é? Que a gente vai deixar de ter turbinas, embora vamos deixar de ter grandes turbinas, mas vamos passar a ter médias turbinas. Por exemplo, as fábricas de celulose, todas elas têm lá uma coisa destas. Portanto, eu estou a produzir vapor e tenho aqui assim um cilindro, estão a ver? Eu estou a ver isto de topo, que tem o equilíbrio água-vapor. Portanto, tem água no estado líquido, vapor também é água, mas quando eu digo água, é água no estado líquido, e tenho vapor. E agora extraio do vapor para a minha turbina. Está bem? E como estou a extrair vapor, eu tenho que repor aqui assim o líquido. Então, eu tenho aqui uma válvula que me permite meter água lá dentro. Vamos pensar qual é a dinâmica que relaciona a posição da válvula com o nível. O que é que acontece? Esta água que está aqui no estado líquido tem muito vapor misturado e, portanto, é muito elástica. Quer dizer, para nós, a água, nós estamos habituados à água, é uma coisa incompressível, não é? Aquela água que nos sai da torneira, pá, com que a gente lava os dentes, pá, e a água do uso, pá, quando bebe aquelas garrafinhas, aquilo é incompressível. Esta água tem muito vapor misturado e, portanto, é um fluido muito, embora esteja no estado líquido, é muito compressível. Então vejam o que é que acontece. Eu vou ter dois efeitos. Quando eu aumento a água que eu estou a deitar lá para dentro, a chamada água de alimentação, imaginem, tem a válvula da água de alimentação, abria e houve ali um escalão de água que entrou. Okay? Estavam a entrar, suponham, 100 toneladas, passaram a entrar 110 toneladas. Eu vou ter dois efeitos em paralelo. Eu vou ter uma acumulação de massa dentro. O barrilete é aquele cilindro, também é a caldeira. Okay? Eu tenho água a entrar, portanto, a água sobe e o nível vai integrar o caudal de entrada. E, portanto, eu vou ter qualquer coisa a subir assim, como um integral. Não é? Se eu apliquei um caudal de entrada que estava um valor zero e passou a ter um valor qualquer constante, eu tinha um nível zero e comecei a integrar aquilo. Não é? A relação entre o caudal e o nível, aproximadamente. Depois eu tenho um outro efeito, que é a água, esta água que vem daqui, vem a uma temperatura muito mais baixa do que a água que está lá dentro. Está bem? Isto estamos a falar de coisas como 280 graus a água a entrar e aqui a água vai 500 graus ou mesmo mais. Não acha nada de estranho eu dizer água a 500 graus, água líquida a 500 graus? É um bocado. Vapor, né? Isto com a ponto de ebulição é. Não, se a pressão Depende for da muito pressão, se elevada é calhar, possível. Não, é a Sim. pressão que é muito Também, elevada, ok? Não é a pressão Ok. atmosférica, está sob pressão. Está bem? E, portanto, posso ter água líquida a temperaturas de 500 graus, ou mesmo mais. O que é que acontece? Como a água vem a uma temperatura mais baixa, aquele vapor que está lá misturado condensa e faz a água retrair-se. Né? E então tem um efeito deste tipo. Né? Portanto, é como se eu tivesse, por cima tenho um integrador. Então, um modelo assim muito simples, isto até nem é mau de todo, embora depois se possa modelar com base nos princípios físicos, as tabelas água-vapor. E depois tem uma outra coisa que é um polo, também com um ganho negativo. Okay? Quando somam as duas coisas, como esta é negativa e aquela é positiva, eu primeiro caio, tá bem? Devido a este efeito de contração é mais rápido que a subida do integral, eu caio, mas depois o integral a longo prazo predomina e eu vou subir por ali acima. Portanto, vou acabar por ter
um sistema que tem dois polos, um integrador e um polo na origem, e um zero à direita, dependendo ali do valor do tal. Mas tipicamente eu tenho este comportamento assim. Não é? Este é um exemplo clássico da origem física. Reparem que este sistema, cada um destes blocos não tem zeros, mas quando eu os ponho em paralelo eu crio um zero. Estão a ver? Os zeros têm a ver com sistemas que ocorrem, que agem em paralelo uns com os outros. Deixem-me dar-vos só um outro exemplo muito rapidamente, também é um exemplo clássico, que é, eu tenho um avião em voo nivelado, está bem? E agora quero mexer nas superfícies de controle, o chamado elevador, que são uns lemes, aqueles lemes que ficam nas asas, não é o leme vertical, são as superfícies que ficam nas asas, e eu levanto esse leme para fazer o avião levantar. O que é que acontece? Quando eu levanto essas superfícies de controle que estão nas pontas das asas, levanto-as, que é para o avião fazer assim, não é? Para o avião, ele está assim, não é? Eu levanto-as e o avião faz isto. Não é? O que é que vai acontecer? Vai haver dois efeitos. Por um lado, o avião vai ter tendência a subir, puxado pelos propulsores. Mas, por outro, o facto de eu ter posto uma superfície perpendicularmente ao movimento, eu perdi sustentação e o avião cai. E então estão a ver o que é que acontece. A altitude, quando eu mando o avião subir, ele cai e depois sobe. Está bem? Este modelo, até pretensamente, será de um 747. Está bem? Está afinado para um 747. Está bem? É um modelo muito simplificado. Se eu quisesse modelar o 747, tinha que ir lá ver mesmo fazer as continhas todas com a aerodinâmica e por aí fora. Mas são dois exemplos clássicos. Eu agora posso ser também coisas destas que me vêm às vezes por efeitos matemáticos. Pronto, nós hoje ficamos por aqui. Não sei se há alguma pergunta muito rápida, que ainda temos tempo para responder, muito rápida. Se houver alguma coisa mais de fundo, podemos sempre falar na próxima aula. Então, até para a semana, não é? Diz? Professor, desculpe, eu e o meu grupo de laboratório queríamos esclarecer consigo uma questão sobre o laboratório de trabalho. Não sei se é possível agora ou quando o professor estiver disponível. Vocês devem pôr as perguntas sobre o laboratório, devem pôr ao vosso, como é que se chama? Ao professor que é o vosso turma cá. Qual é o vosso professor? Espera só um segundo que eu não sei de cor. Pedro Batista. Pedro Batista. Portanto, deves falar com ele, por uma razão que é assim. Ele está a orientar-te e vai-te classificar. Estás a ver? Uhum. E, portanto, ele sabe o que é que te quer dizer. Ok, professor. Ok? Mas, de qualquer maneira, se podes pôr a pergunta, eu logo te digo o que é que te respondo. Eu vou responder à defesa. Qual era a pergunta? Pois, era sobre as condições iniciais das concentrações. Logo na primeira pergunta de todas. Sim. Se podemos considerar várias ou seja, se é uma resposta linear, as considerações iniciais, ou se há várias possibilidades que podem ser consideradas. As condições iniciais, salvo erro, ali assim estão a zero, não é? Estão a zero? Estão a zero, acho que é o que está no enunciado. Não, o enunciado não esclarece as condições iniciais. As condições iniciais tipicamente estão a zero. Não é? Okay. A pessoa não tem fármaco no organismo, não é? Mas é introduzido na condição inicial o fármaco. Se tu quiseres modelar os escalões, sim. Pois, nós estamos a modelar dessa forma. Repara que, mas ali assim, tu vais modelar até mesmo pela entrada. Não é? Estás a supor que a tua entrada, em tempo discreto, a tua entrada é aquele trem de impulsos. Esse trem de impulso cria-te uma condição inicial num instante imediatamente a seguir. Mas quando ligas o sistema, a condição inicial está a zero. Desculpa, do tumor não está, não é? Do tumor ela está em 1 milímetro. Sim. Isso estava especificado no enunciado. Agora as outras estão a zero. Ok, professor. Ok, obrigada. A condição inicial no primeiro momento de todos, que é a condição inicial tal como a vem aí, elas estão a zero. Isso eu posso te dizer. Mas então, só para esclarecer, as condições iniciais das concentrações.
Das concentrações, exatamente. A dose no instante inicial. A dose não tem condições iniciais, é o que tu aplicas. Mas podes aplicar logo no instante zero. Pois é, que nós estamos a aplicar logo no instante zero. Daí Sim. considerarmos que a consideração inicial no compartimento 1 tem o valor da dose. Se tu aplicares no instante zero, ela no valor 1 vai ter, não é a dose, mas há um fator lá pelo meio, não é? É Pelo capaz de não menos- ser 1. Não estou a ver as equações assim de cor, mas há de haver ali um fator qualquer. Não é? Pois, nós não. Ok. Repara, nós- no instante inicial, se a tua concentração, se o teu, pensa só no modelo farmacocinético, não é? Se o teu X é 0, o que é que vai acontecer? O X de K mais 1 é aquela matriz inicial multiplica por 0. Portanto, aquela parte não está. E fica-te 1 sobre V1 delta U de K. Portanto, o X de 1 vai ser 1 sobre V1 delta D de 0. Portanto, se tu aplicas qualquer coisa em 0, é como se tivesses criado uma condição inicial em 1, mas deixa as equações fazerem isso. Ok, está bem. Ok, professor, era isso. Tá? Sim. Sim, senhora. Muito obrigada, professor. Professor, tenho uma dúvida. Professor? Sim, sim. Estou a ouvir. É o seguinte,